Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento muito simples. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aí aparecendo para você uma imagem, inscreva-se. Ao passar o cursor em cima dessa imagem, você vai ver a opção de clicar para se inscrever gratuitamente no canal. Se não tiver essa opção, abaixo também do vídeo tem a opção de se inscrever gratuitamente. E se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes e as carteiras de ações, tem atualização da carteira exponencial na segunda-feira, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nesta análise eu vou falar, são vários ativos, né? Eu vou falar do Ibov, futuros mini índice mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, Pomo 4, Zin5, GTA3, EQTL3, WIS3, CAN-L3, depois de CAN-L3 eu vou falar de BBAS3, VVAR3 e IRBR3. Começando aqui pelo Ibovespa, pregão de hoje queda de 1,11%, sinalização de confirmação do topo anterior, segue dentro da sua tendência indefinida. Qual o sinal mais positivo em termos de por parte dos compradores, que aumenta a chance de poder recuperar sua tendência de alta, voltar aqui a fechar um pregão acima da máxima do pregão de hoje, que foi de 115.662 pontos. Segundo sinal mais positivo, que aí retoma a tendência de alta do Ibovespa, romper as máximas aqui desses dois topos, que seria o pivô de alta no gráfico diário. Isso significaria no gráfico semanal a superação da máxima da semana anterior, que significaria o quê? Um fundo ascendente a favor da tendência de alta de médio prazo. Ou seja, se romper isso aqui, retoma a tendência de alta de curto prazo e gera um sinal de fundo a favor da tendência de médio prazo e também de longo prazo. Então, esse seria o sinal mais positivo que o Ibovespa poderia gerar. Nesse momento, como gerou uma sinalização para baixo, segue apontando aqui um pouco mais para queda. Suporte imediato na faixa ali por volta dos 113.760 a 112.570. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Gráfico de 60 minutos no mini índice. Tivemos o mini índice saindo daquela congestão primeiramente na abertura do pregão e depois perdendo força para baixo desse nível aqui e depois desse nível aqui. Enfim, o mini índice abriu subindo, perdeu força, não gerou sinalização para cima, volta forte para baixo e passa a gerar o que? Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo da região de suporte que foi perdida, favorecendo mais operações na ponta vendedora no decorrer do pregão de hoje. E aí terminou o pregão gerando ali umas 4 horas de lado, basicamente sem conseguir fazer nada, ou seja, o mercado morreu ali embaixo. Isso traz uma sinalização de uma flâmula em relação a essa queda, o que aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, que pode inclusive gerar aqui a busca desse fechamento de gap. Então essa seria uma das sinalizações que podem acontecer a partir do próximo pregão. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos para baixo de 114.960 pontos. Foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Abriu subindo e gerou sinalização de alta acima, aqui no gráfico de 10 minutos, acima pelo menos de 115.225, sinal um pouco mais de força por parte dos compradores, aí foca mais em buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo aqui para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentou aqui uma queda forte de 1,23%, na semana queda de 0,62%. A diferença agora, o dólar está dentro da tendência de alta ainda? Está dentro da tendência de alta. Só que o dólar, a forma como voltou aqui no topo anterior é diferente da forma como voltou aqui nesses dois topos anteriores e gerou aqui o fundo. Aqui gerou 1, 2, 3, ou seja, não tanta força para baixo. Chegou aqui nesse nível e gerou um baita sinal para cima. Agora já voltou muito forte para baixo, já testando um topo aqui anterior, que é um ponto importante de avaliação da força dos compradores e dos vendedores em cima dessa região. Ou seja, se os vendedores que vieram forte aqui no pregão de hoje não derem sequência a essa força nos próximos pregões e proporcionar aqui de novo um fundo ascendente, quando falo de novo em cima no patamar de suporte, média móvel, como aconteceu aqui, topo anterior, caso ocorra isso aqui, fica mais para operação de compra a favor de um novo movimento de expansão do preço que poderia ocorrer aqui no decorrer da próxima semana.
O fato é, em termos de gráfico de 60 minutos, nós temos o dólar dentro de uma tendência de baixa, ou seja, aqui ele tinha estabelecido algo como uma tendência de alta, só que abriu com um gap de baixa abaixo já do suporte, que é muito mais interessante para fazer o quê? Subiu, um gráfico intraday, gera topo descendente, no intraday que eu digo é de menor periodicidade, seria gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente, ou pivô de baixa, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. De novo, tenta subir depois de ter perdido um suporte. Novamente, testa ali como um patamar de resistência. Gera sinalização para baixo, novamente fica mais interessante para você trabalhar na ponta vendedora. Caso abra subindo, superando aqui o patamar de 4.303 e proporcione fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 4.300, fica mais para se buscar ainda operação na ponta compradora, ficando atento na resistência na sequência no patamar de 4.310,5 a 4.313. Seria a zona de resistência um pouco mais relevante, que se eu estender aqui essa linha para trás, a gente vai ter uma série de fundos anteriores ali no gráfico de 60 minutos. Veio aqui para cima, gerou topo descendente no decorrer do próximo pregão, que eu já vou falar já no radar do mercado da segunda-feira às 10h45, gerou topo descendente, foco maior voltar para a ponta vendedora. Abriu caindo, mantendo seu movimento para baixo, também volta a ficar interessante para se trabalhar na ponta vendedora, preferencialmente através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PTR4 pregão de hoje, queda forte de 1,01%, fechando abaixo das duas últimas mínimas. Para quem estava comprado, perda da mínima do candle de ontem, que era um candle já de reversão, chamado de estrela cadente, seria o sinal de saída de uma compra de swing trade após bater num patamar de resistência. Agora, para a próxima semana, o que ficaria atento dentro do que eu já venho falando nas últimas análises? Caso venha aqui e gere sinalização de fundo ascendente, pelo menos mais 1 a 2 pregões para avaliar uma compra de fundo ascendente no decorrer da próxima semana, meu interesse maior seria justamente de operação na ponta compradora. Caso o mercado venha aqui para baixo, dessa região dos 29,30, 29,13 e passe a gerar, seja no G60 ou no gráfico diário, topo descendente abaixo dessa região, volta a pensar em venda na PTR4. Então seria esse o cenário para se avaliar a operação de compra nessa região dos 29,30, 29,13 após alguma sinalização de alta no gráfico diário ou venda abaixo desse nível. Vale 3, dia de hoje, gráfico diário da Vale 3. Só para mencionar em relação a PTR4 no gráfico semanal, a alta foi de 1,69%, fechou acima da média, fechou acima dos 29,30. Então está dentro do movimento de alta no gráfico semanal, favorecendo ainda um pouco mais buscar essa operação de compra. Então esse seria o cenário aí para Petro. Na Vale 3, a semana foi de queda de 2,11%. No gráfico semanal pode ver que a Vale fica aqui entre as médias, abaixo desses topos anteriores. Olha os topos aqui que era para ter funcionado aqui como suporte. Não funcionou como suporte, está funcionando como resistência já em 2 semanas, não consegue trabalhar acima dessa região. Então, um cenário pior para trabalhar em termos de swing trade na Vale 3 do que da PTR4. Não que a PTR4 já vai gerar o sinal de entrada, mas o cenário pior em termos de operação a favor de tendência. A Petro tem um cenário um pouco melhor do que a da Vale 3 nesse momento, pelo gráfico diário. No gráfico diário da Vale, queda de 2,19%. Para quem estava comprado no swing trade, dentro do que já tinha mencionado, seja na análise de fechamento, seja no radar do mercado, perda da mínima do pregão de ontem seria o sinal de saída dessa posição comprada. E aqui o papel agora caminhando por um próximo nível de suporte mais relevante na faixa dos R$ 50,19 a R$ 49,92, passando aí pelo número redondo dos R$ 50. Seguindo aqui agora para alguma sinalização, na verdade, qual que seria a sinalização positiva por parte dos compradores? Aqui, a superação da máxima desse candle, assim como aconteceu aqui. Ó. Grande candle de baixo, outro candle vai e fecha acima, já consegue gerar um movimento de subida, mais um candle só e depois não de sequência. Então, essa seria a sinalização mais positiva. Não fazendo isso aqui, continua dentro de um cenário mais de perda de força, de queda aqui do ativo no curtíssimo a curto prazo. Pomo 4, fechou pregão no 0 a 0. Ontem eu recomendei uma compra nesse papel, só que eu terminei esquecendo de colocar o papel na análise de fechamento de ontem. Então, estou colocando aqui logo na análise de fechamento de hoje para mencionar essa operação. Então, foi uma operação que basicamente de rompimento dos topos anteriores, que bateu aqui nesse patamar, gerou sinal de topo, perdendo a mínima do candle anterior, mas no mesmo dia voltou aqui para cima. E olhando para o gráfico de 60 minutos, também tinha feito algo parecido, ou seja, na última hora de pregão, ganhando força em cima desse patamar, recomendei a compra. Hoje o ativo foi lá e bateu aqui nessa região como um patamar de suporte, antiga resistência, e gerou aqui movimento para cima. Então, um papel que segue para mim aí alinhado para cima, gráfico semanal, gráfico mensal,
e também gráfico diário. Logicamente, se abre o próximo pregão, já vem aqui para baixo dessa mínima do pregão de hoje, é um sinal um pouco mais negativo, porque depois que bateu aqui nesse patamar, o mais interessante para a nossa operação é que ela dê continuidade para cima, não volte para baixo dessa mínima de novo, não precisa voltar a testar esse patamar, que seria um sinal de perda de força por parte dos compradores e, logicamente, o stop poderia evoluir aqui para a faixa dos R$ 5,34. Passando os dados dessa entrada da Pomo 4, entrada por volta dos 5,43, fechou aqui em 5,48, stop em torno de R$ 5,17 e objetivo na faixa 5,82. O tamanho do stop da operação, que é o risco da operação, 4,79%, alocando 10% do capital total nessa operação. Depois de Pomo 4, vamos falar aqui de Uzi Minas, que gerou a nossa saída no pregão de hoje. Ontem ela já tinha gerado um candle forte de alta. Em vez de tirar a nota 10 e superar essas máximas aqui em busca desse gap aqui, não conseguiu fazer isso, já abriu com um gap de baixo. E antes da abertura do pregão, eu já reposicionei o stop dessa operação para não mais sair perdendo, porque ela já tinha gerado uma relação risco-retorno superior a 1 para 1. Então, essa operação da Uzi Minas gerou aqui um leve ganho de 1,11%, crescimento de 0,11% capital total, enfim, um stop parcial de proteção de lucro nessa operação. E na GTA3 foi a mesma coisa, eu coloquei o stop aqui no início do pregão na perda da mínima do pregão anterior, ou seja, ao gerar ali algum sinal de topo em cima da zona de resistência. Saída dessa posição comprada na GTA3, ela basicamente foi no 0 a 0, mais 0,17%, mais 0,02% a saída da compra da GTA3. EQTL3, seguimos comprado no papel, gerou um candle hoje de queda de 1,56%, stop tinha evoluído para baixo da mínima de ontem, e agora já aqui reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 25,78. Então EQTL3, stop em R$ 25,78, stop também de proteção, para não mais sair perdendo, a não ser que abra com baita gap de baixo, teria que abrir para baixo daqui de uma região que foi a nossa entrada nesse candle aqui, ou seja, teria que abrir aqui embaixo para gerar um prejuízo aí nesse papel. Mas logicamente que a torcida é que o papel consiga fazer esse rompimento aqui, que se fizer isso aqui pode gerar até uma melhor relação risco-retorno para a nossa operação do que eu tinha estabelecido inicialmente. O IS3, pregão de hoje, apresentou aqui uma queda de 0,25%, seguimos comprado no papel. O que é bom para a nossa operação? Rompimento aqui dessas máximas. Não fez isso no pregão de hoje, stop já está aqui reposicionado abaixo desse patamar, mas evoluindo aqui também para baixo dos R$ 15,76. O stop pode evoluir para a faixa dos R$ 15,75. Nesse momento segue em R$ 15,58. Tá? Então, dependendo da abertura do próximo pregão, eu posso reposicionar aqui para baixo, porque gerar ali um topo descendente, depois de ter tentado superar essa máxima aqui, ter feito um grande candle de alta e não evoluir, isso seria um sinal, para mim, um pouco mais negativo. O mais negativo mesmo seria o retorno do preço para baixo de novo desse suporte, ou seja, fechou abaixo desse patamar, que seria a perda dessa mínima aqui, aumentará a probabilidade de queda desse papel. Vamos ver se ela consegue romper essas três últimas máximas. As máximas de hoje, 16,02, 16,04 de ontem e de anteontem, R$ 16,11. Máxima de quarta, quinta e sexta. IRBR3. Na verdade, não é IRBR3 que eu vou comentar agora, é a CAN-L3. Né? IRBR3 vai ser o último ativo a ser comentado. CAN-L3, no dia de hoje, estabilidade, mais 0,44%. O stop dessa operação, que tinha sido reposicionado hoje para 8,99, subindo agora para 9,03. Então, stop da CAN-L3 reposicionado em R$ 9,03. Então, é um ativo que está aqui de lado, a média móvel ficando mais horizontal, sinal de indefinição. Também para nós o que vai ser relevante em termos de sinalização de alta, superação dessa máxima aqui. Gafisa fechou o pregão hoje mal, queda de 3,73%. Estamos comprados nesse ativo com stop aqui embaixo e agora que vai reposicionado aqui abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 8,71. Então stop da Gafisa reposicionado em R$ 8,71. Todas essas mensagens são enviadas justamente para o seu celular, para o seu desktop, se estiver dentro aí do canal do EV Invest. Qualquer alteração no stop da operação, objetivo da operação, isso é avisado aí antecipadamente. Depois da Gafisa, vamos falar então de Banco do Brasil. BBAS3, queda forte de 1,91%, sinal um pouco mais negativo. Por quê? Porque primeiro, fecha abaixo da média. Segundo, perde a mínima do candle, que foi o responsável por fazer um pivô de alta e superar essa máxima. Ou seja, o que eu tinha mencionado de poder buscar alguma compra acima dessa região aqui,
sendo usada como suporte, não aconteceu, porque não gerou esse sinal de alta acima desse patamar. Veio, foi forte para baixo, perdeu essa mínima, trazendo um aspecto mais negativo para a operação. Eu sigo mais atento para buscar a entrada acima dessa região aqui, através de sinalizações de alta acima desse patamar. Abaixo, não me interessa muito fazer uma compra aqui com stop aqui nesse ponto, muito em cima da zona de resistência. Então, a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance desse ativo caminhar para o suporte principal dela. Apesar de estar ainda dentro de uma tendência de alta, eu não estaria muito interessado em compra de imediato em Banco do Brasil. Perde completamente a tendência de alta no gráfico diário, tecnicamente falando, se perder R$ 48,88. Via Varejo, VVR3, queda no pregão de hoje de 1,87%, parando ali em cima da média, mas para quem está comprado na superação da máxima desse candle, que até fiz uma análise especial da Via Varejo nessa semana, a ação, lembrando, no curto prazo está dentro de uma tendência indefinida, a tendência de médio prazo, de longo prazo, tendência de alta. Perda da mínima desse patamar para quem entrou comprando aqui, para mim seria o sinal de saída de uma operação de swing trade. Por quê? Porque foi lá testar a região de resistência, bateu lá e perdeu força. E se confirmar essa perda de força na perda da mínima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, seria um sinal de topo em cima da zona de resistência, vindo, por exemplo, dando sinal de vir para baixo da média móvel de 13 períodos novamente. Então, esse seria o sinal de saída de uma posição comprada no ativo, a perda dos 14,56 para quem está dentro do papel. Para quem está de fora e está aguardando o rompimento aqui, é uma das alternativas de entrada, ou seja, gerou esse candle e na sequência já rompe não só a máxima dele, que é de 15,26, como também a máxima histórica em 15,43, possibilitaria compra aí de swing trade de rompimento na Via Varejo, uma saída de um retângulo. Na sequência, vamos falar de IRBR3, então. IRBR3, ativo que superou a máxima do pregão de ontem, que daria para se buscar alguma compra contra a tendência para quem tem um perfil mais arrojado. Lembrando que eu fiz uma análise desse papel no dia 10, mencionando a tendência de baixa de curto prazo, a pancada que ela estava dando para baixo e a região importante de suporte que ela estava batendo. Só que não geraria entrada de imediato aqui. Por quê? Aguardaria algum sinal de força por parte dos compradores, de um candle pequeno, de perda de força, ou seja, um sinal de perda de força dos vendedores, que é um sinal de começar a ter algum tipo de força dos compradores, para se buscar uma compra justamente em quem? Superação da máxima no candle anterior. Faria essa entrada? Não faria essa entrada, por mais que ela não tenha acionado stop. Porque não faria essa entrada por causa do tamanho do candle. A exigência é muito grande para cima em termos de objetivo, sendo que já tem umas resistências muito próximas em relação a esse candle aqui. E ainda mais, ó, dando um zoom menos, olha que região era essa aqui, ó, como a zona de resistência. Aí me interessa mais fazer esse tipo de entrada. Se fosse assim, ó, eu tenho que operar IRBR3 contra a tendência, então esse seria o tipo de entrada, um stop menor, um candle menor do que eram os últimos candles, que traz a chance de trabalhar com um stop mais curto e tentar não exigir muito para cima, ou seja, já chegou aqui num ponto de resistência, no primeiro nível de resistência, já gerou no mínimo uma relação risco-ganho de 1 para 1 na operação. Então já gerou no mínimo 1 para 1. Então continuou gerando mínimas ascendentes, possibilidade de ir subindo o stop da operação. Eu já colocaria até facilmente aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, um stop para quem está comprado. Então ficar atento na zona de resistência que ela está batendo, por volta ali dos R$ 34,96 a R$ 35,03 e seguido de R$ 36,68. Quando eu falo não exigir muito para cima é porque a tendência ainda é de baixa de curto prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.